Graças a Deus. Boa noite, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos nos colocar de pé para lermos a leitura dessa noite. Gênesis capítulo 32. Mais uma vez, agradecemos ao pastor pela confiança. Estivemos pela manhã participando de uma escola dominical muito abençoada. É bom vir à escola. Se você pode estar na escola, isso faz muita diferença na vida de um cristão. Versículo 24. Jacó, porém, ficou só, e lutou com ele um homem até o raiar do dia. E vendo este que não se entregava, tocou a juntura de sua coxa, e se deslocou a juntura da coxa de Jacó, lutando com ele. E disse: deixa-me ir, porque já a alva subia. Porém ele disse: não te deixarei ir, sem que me abençoares, se não me abençoares. E ele disse: qual é o teu nome? E ele disse: Jacó. E então disse: não te chamarás mais Jacó, mas Israel, pois como um príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. E Jacó lhe perguntou e disse: deixa-me saber teu nome. Disse: por que pergunta pelo meu nome? E o abençoou ali. E chamou Jacó o nome daquele lugar Peniel, porque dizia: tenho visto a Deus face a face, e a minha alma foi salva. Senhor Deus, estamos agradecidos a Ti por esse culto que o Senhor tem nos dado, pelos hinos inspirados, por essa atmosfera tão suave. E pedimos agora que o Senhor nos ajude, que não seja o homem, porque nós somos falhos, mas o Senhor é perfeito. Abençoe a tua igreja nessa noite. Viemos aqui para ser abençoado. Abençoa teus filhos. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Vamos ouvir a irmã Zay. Tu conhece
mais que amigo, é irmão. Só Cristo pra ser tão bom e paciente. Cristo quer mesmo muito bem a gente e quer fazer de todos bons amigos seus. Só Cristo me dá profunda segurança. Cristo renova minha esperança de ver a minha luta ter pra sempre fim. Cristo jamais me abandonou na vida. Cristo está com sua mão amiga a me oferecer amor e compreensão. Cristo não é amigo, é irmão. Graças a Deus. Diga graças a Deus. Nós vemos esse quadro aqui de Jacó. O desespero de Jacó. Mas antes deste quadro que acabamos de ler acontecer, havia outras coisas bem lá atrás que já haviam acontecido, que deu esse resultado. O profeta fala na mensagem, creio que a igreja, essa mensagem que o senhor trouxe agora, né, de Goiânia, Israel e a igreja, ele diz que o que nós somos hoje foram decisões que tomamos há 5 anos lá atrás. Quando vamos ver a história de Jacó, fazendo um rápido resumo, talvez nem todos tenham conhecimento, sabemos que a mãe de Jacó, Rebeca, era estéril. E Isaac orou, e então ela veio a engravidar de gêmeos. E a Bíblia relata no capítulo 25 que ela sentia os filhos se movendo no seu ventre, de tal forma que ela não entendia. E ela disse a Deus: por que essa minha gestação está descendo desse jeito? E Deus disse a ela: porque dentro do teu ventre, dentro das tuas entranhas, há 2 povos, 2 nações. Uma será mais forte que a outra, e a nação maior irá servir a menor. E então chega o dia de Rebeca dar à luz, e nasce o primogênito
Esaú. E logo em seguida Jacó vem segurando no calcanhar de Esaú. Esaú nasceu peludo, então foi dado o nome a ele de Esaú. E como a outra criança estava segurando no calcanhar, então foi dado o nome de Jacó. Jacó significa suplantador. Aquele que segura no calcanhar. Por isso tenha cuidado. Qual nome você está escolhendo para o seu filho? O profeta na mensagem, o Deus dessa era maligna, ele cita pessoas que deram o nome de Elvis, porque aquele nome acompanha a criança. Você tem que saber escolher o nome certo, porque vai acompanhar a criança. Então o nome seguiu aquela criança, Jacó. E passou-se os anos, agora eles já estavam aproximadamente quase com 40 anos. A Bíblia mostra que Isaac amou mais a Esaú, porque Esaú era um caçador, era um homem do campo. E Rebeca amou mais a Jacó, porque Jacó já era um homem, um rapaz mais simples, assim que a Bíblia relata ele. Ele vivia na tenda, vivia próximo da mãe. Talvez no dia de hoje seria chamado de mamãezado, né? Sabia cozinhar. Enquanto Esaú era do campo. E diz a Bíblia que no dia Esaú, sendo primogênito, chegou do campo, cansado, com fome, porque não conseguiu achar nenhuma caça. E quando ele vai chegando, ele encontra Jacó preparando um guisado. E ele diz a Jacó: me dê um pouco dessa comida. Mas Jacó estava atento a outra coisa. Jacó sabia a importância da primogenitura. Ele não era o primogênito. Então Jacó disse a ele: eu te dou esse prato de comida se você me entregar a tua primogenitura. E Esaú, que não tinha revelação do que era primogenitura, disse: do que me vale a primogenitura se eu estou com fome? Do que me vale crer nessa mensagem? Nesse profeta? Quando tantos não estão crendo mais? Do que me vale ser um cristão? Na escola, na faculdade, no trabalho? Do que me vale? E então Jacó disse: me jura que tu vai me dar primogenitura. E então Esaú jurou e vendeu a sua primogenitura por um prato de comida, por um prato de lentilhas, por um prato de feijão. Passando-se esse episódio, Isaac chama Esaú e diz: meu filho, eu já estou muito velho, estou prestes, não sei o momento que irei partir, mas antes de partir, eu quero te abençoar, porque você é meu primogênito. Vai no campo, caça para mim, traz uma caça, prepara um guisado e traz para mim, eu vou comer o guisado, e após eu comer o guisado, eu vou te abençoar. Isaac já estava com uma certa idade, já não enxergava direito. E Rebeca, que ouviu esta conversa, ela lembrou que quando ela estava grávida, Deus havia dito a ela que o maior iria servir ao menor. Que quem teria que ser abençoado seria o menor. Então ela vai a Jacó, chama ele e diz: meu filho,
Teu pai vai abençoar teu irmão primogênito, mas quem tem que ser abençoado é você. Vai, pegue 2 cabritos, traga a mim, eu irei preparar. Você leva este guisado para o seu pai, se passando pelo seu irmão, e ali então ele vai te abençoar. Mas Jacó disse: mas mamãe, isso não vai dar certo. Meu irmão Esaú é peludo. Eu sou liso, não tenho cabelo. O papai vai saber. E se o papai descobrir, a bênção vai virar maldição para mim. Eu serei amaldiçoado. Eu serei chamado de enganador. Mas a mãe disse: não te preocupe. Eu vou resolver isso. Ele foi, fez como a mãe fez, trouxe os cabritos, ela preparou o guisado, ela pegou a pele do cabrito, colocou nos braços dele, colocou aqui assim seu pescoço, e orientou como ele devia fazer, e assim Jacó foi e fez, se apresentou perante seu pai. Seu pai perguntou: quem está aí? Ele disse: sou eu, seu primogênito Esaú. Mas ele disse: mas já tão rápido? É porque Deus enviou a caça, né? Acho que o javali veio bater na porta dele, né? Deus já me abençoou. Ele disse: então chegue mais perto aqui, meu filho, que eu não estou em dúvida. E ali então Jacó, talvez tremendo, com medo do pai descobrir que não era Esaú, entrega ali aquela comida. Isaac vai e passa a mão no braço dele, vê que era peludo, pede para chegar mais perto, para sentir o cheiro, porque a mãe de Jacó havia vestido ele com a roupa de Esaú, e ele disse: realmente a voz é de Jacó, mas o cheiro é de meu filho Esaú. Então ele vai, come, e diz: agora eu vou te abençoar. E ali então Isaac abençoa Jacó, com todas as bênçãos que Abraão havia recebido, que havia passado para Isaac, e agora Isaac vai e passa as bênçãos para Jacó. E aqui eu quero dizer algo para nós que somos filhos: tome a bênção do teu pai. Eu fui criado dessa forma. Não diga: sabença mãe, sabença pai. Vai e beija a mão da sua mãe, beija a mão do seu pai. Diga: sua bênção minha mãe, sua bênção meu pai. Quando sair da boca da tua mãe, quando sair da boca do teu pai a palavra Deus te abençoe, você vai ver o trovão que isso vai ser na tua vida. Assim também como se um pai ou uma mãe amaldiçoar os filhos, aquilo também vai se cumprir na vida dele, na vida dela. Diga coisas boas sobre seus filhos. Quando a sua filha estiver dormindo, que o espírito dela está rendido ali naquela cama, seu filho está meio rebelde, você mamãe, você papai, vai lá, estenda a mão em favor deles enquanto eles estão dormindo, ore por eles. Você vai ver a diferença que isso vai fazer, o quanto vai mudar. Então, Isaac abençoou Jacó. E Jacó recebeu as bênçãos e saiu. Poucos minutos depois, Esaú chega, trazendo a caça. E ele diz: meu pai, levante-se, eu cheguei. Isaac disse: quem está aí? Sou eu, seu primogênito. Mas como? Então quem foi esse que entrou aqui, que eu acabei de abençoar? Esaú disse: não fui eu, foi meu irmão Jacó. E Esaú disse: mas papai, não há mais uma bênção para mim? Esaú não valorizou a primogenitura. E agora aquela primogenitura que ele não valorizou, havia escapado da mão dele, estava fazendo falta ali.
Isaac disse: não tem mais nada de bênção. Eu abençoei o teu irmão. Eu disse para ele que todos vão servir a ele. Você vai servir a ele. Eu disse para ele que ele vai ser abençoado no campo. Por onde ele passar, as bênçãos vão estar sobre ele. Mas não sobrou nada para mim, pai. Diz a Bíblia que ele chorava. Não deixe escapar as bênçãos de Deus da tua vida. Porque duro será quando isso escapar e você quiser voltar buscando com choro e não vai encontrar. Não tem mais nada, meu filho. Não posso dar mais nenhuma bênção, porque era para teu irmão, foi tudo para o teu irmão. Difícil? Que situação difícil nessa família, hein? O clima não ficou bom. O irmão chateado, irado com seu irmão mais novo, planejando se vingar. A sua mãe então chama Jacó e diz: sai daqui. Vai para a terra do meu irmão. Vai para Harã. Vai habitar ali na casa de meu irmão. Porque se tu ficar aqui, teu irmão vai te matar. Então Isaac chama Jacó e diz: eu vou te abençoar de novo. Vai para Harã. Não escolhe uma esposa aqui, que nem teu irmão. O problema é que Esaú não valorizava tanto as coisas, que até a esposa que ele escolheu foi buscar uma lá de fora. Foi buscar uma lá na casa de Ismael, só para ser do contra. Isaac disse: busca uma esposa lá na parentela da tua mãe. Vai lá, para a casa do teu tio. E assim então Jacó sai. E ele vai andando. Em dado momento ele para no meio do caminho, pega uma pedra, põe ao chão, deita. E ali então ele tem uma visão de uma escada que saía da terra e ia ao céu, e os anjos subiam, desciam. E lá no final da escada, o trono, ali estava Deus. E então Deus se apresenta a ele e diz: eu sou o Deus de teu pai Abraão e Isaque. Por que ele não disse e teu Deus? Porque filho de peixe é peixinho, filho de crente não é crentinho. Jacó ainda não conhecia o Deus de Abraão e nem o Deus de Isaque. Mas ele disse, Jacó disse: Senhor, se tu me abençoares, se eu for para casa em paz do meu tio, e depois se eu retornar para cá, se tu me abençoares, eu farei de ti meu Deus. Eu vou te servir. E assim então ali Jacó fez este voto. E ele prosseguiu. Chegou na casa de Labão, seu tio. Logo se engraçou pela filha dele, Raquel, a mais nova. Labão tinha 2 filhas, Leia e Raquel. Leia não era tão formosa quanto Raquel. E então ali ele propõe trabalhar 7 anos para Labão, para conseguir casar com Raquel. Mas lembre-se, tudo que nós fazemos, há consequências. Aquilo vai voltar para ti. Então ele trabalhou 7 anos para o seu tio, casou, e na manhã seguinte, após o casamento, que ele vai ver, não era Raquel, era Leia. Aquilo deixou Jacó revoltado.
Labão disse, não, aqui o nosso costume, que só pode casar mais nova depois que a mais velha casar. E por que você não me falou? Mas se você quiser, pode trabalhar mais 7 anos, aí eu te entrego a mais nova. Que é quando um homem está apaixonado, né? Trabalhou mais 7 anos e casou com Raquel. Estou fazendo um rápido resumo para chegar aqui. Talvez as crianças precisam ouvir. Não tem tempo, talvez, de ler. Dado o momento, então, Deus aparece a Jacó e diz, volta para a tua terra. E então, Jacó vai a seu tio e diz, olha, eu trabalhei por ti aqui 14 anos. Não tenho nada. Mas eu preciso que tu me dê alguma coisa. Então eles fazem um acordo dizendo, todas as ovelhas malhadas, os cabritos malhados, tudo vai ser teu. Então Labão vai lá, chama seus filhos e manda os filhos tirar todos os bodes, tudo que foi malhado do meio do rebanho, e a partir dali, tudo que fosse nascer malhado ia ser de Jacó. Mas lembre-se, Jacó era enganador. Já tinha passado a perna no irmão 2 vezes. Enganou o pai. Jacó foi lá e logo colocou ali cortou umas varas, colocou ali próximo onde as ovelhas que estavam grávidas, né? Prestes para dar cria, iam lá beber e elas viu aquelas águas malhadas ali, e depois não é que começou a nascer. De repente o rebanho de Jacó ficou maior que o rebanho de Labão. E Deus foi abençoando, E Labão disse, Jacó, não quero deixar você ir, porque eu sei que Deus tem me abençoado por ti. Porque Deus, irmão, quando você é uma pessoa abençoada por Deus, aonde você chegar, as pessoas vão usufruir disso também. Mas Deus havia dito a Jacó, volta. E Jacó então pega sua esposa, seus filhos e foge novamente da casa de Labão. Raquel foi lá e pegou um ídolo de seu pai, levou junto. Labão, quando ficou sabendo disso, reuniu seus filhos, reuniu seus servos e foi atrás de Jacó. E então Deus vem e aparece a Labão e diz, olha, não fale nada contra Jacó, porque ele é meu servo. Não toque nele. E então eles vão, conversam, entram num acordo. E então Jacó prossegue a sua jornada de retorno para a sua casa, para se encontrar com seu irmão. Nós observamos, irmãos, que Jacó usou de muita esperteza em muitas situações da vida dele. Sempre usando da sua habilidade, dos seus conhecimentos, achando que aquilo sempre iria tirar ele de qualquer aperto, de qualquer situação. Mas agora ele iria enfrentar uma situação que lá atrás, talvez uns 30 anos atrás, 40 anos atrás, aquilo não tinha acabado. Às vezes há coisas lá atrás que você tem que voltar para corrigir. Senão você não vai conseguir prosseguir. O profeta diz na mensagem desespero. Essa mensagem de desespero, o profeta pregou ela à noite. Pela manhã ele pregou a mensagem, o sinal. E à noite então ele vem e prega a mensagem desespero. Ele diz assim, Jacó pensou que em sua própria mente, que sabia que o direito de primogenitura significava tudo para ele. Ele não se importava como teria que consegui-lo, desde que conseguisse. E depois que ele conseguiu, ele pensou que tudo estava bem. Papai já me abençoou, peguei a primogenitura do meu irmão, enganei meu irmão. Já é o suficiente.
E ele pensou que tudo estava bem, porque ele tinha o direito da primogenitura. Ele pensou que a coisa estava estabelecida. Ele veio a seu irmão quando ele estava faminto, quando chegava do campo. Deve ter sido muito tentador quando um homem está faminto, depois de caminhar tantos dias, e seu irmão disse: estou a ponto de desmaiar. Dá-me um pouco de comida. Mas Jacó disse: jura-me primeiro a tua primogenitura. Está vendo? Ele não se importava como ia fazer isto, como seria a forma que ele ia conseguir isso. Ele pensou: quando eu conseguir o direito da primogenitura, tudo está resolvido. E aqui diz assim, o irmão Brana bate 4 vezes no púlpito. E ele diz: não. Não está tudo resolvido. Não basta ter o direito da primogenitura. Agora, vem Jacó. Jacó pensou a mesma coisa. Porém, ele teve uma noite terrível. Porque cada vez que Jacó ia se aproximando da onde estava o seu irmão, mas ele ficava aflito. Porque ele sabia o que ele havia cometido contra o irmão dele. Ele sabia que o irmão queria matá-lo. Então Jacó começou a usar esperteza, a malandragem. Às vezes nós nos encontramos assim, desesperado. O desespero tomou conta dele. Quando ele pensou que logo, além daquele rio, meu irmão está esperando para me matar. Pode imaginar a situação? Às vezes aquela irmã que recebe o resultado de um exame, ou aquele irmão, e o médico diz: não vai ter jeito, tem que operar, e se operar talvez não tenha chance de escapar. E aí marca o dia da cirurgia, e aquilo vai se aproximando aquele dia, e você fica aflito. O coração dele batia mais acelerado, ele não conseguia dormir, ele não conseguia comer. Ele olhava para um lado, olhava para o outro. Ele vai. O direito da primogenitura que ele tinha conseguido era a coisa que ia causar sua morte. Aquela primogenitura que ele queria lá atrás era a coisa que ia causar sua morte, diz o profeta. Às vezes, aquelas coisas que você recebe como o Espírito Santo, é Ele, e é nascido de novo do Espírito Santo, se você não vigiar, aquela mesma coisa irá condenar o seu fim. As mesmas águas que salvaram Noé, condenaram o mundo. E a coisa que você acharia, a coisa que você chamaria de fanatismo, pode ser a mesma coisa que condenará no fim da estrada. Agora Jacó sabia que a sua vida estava perto do fim. Teve um mensageiro que veio a ele e disse: ó, seu irmão está vindo aí com 400 homens. Está vindo aí para te encontrar. Sabendo ele que ele estava em seu caminho, o temor tomou conta de tudo. O profeta, na mensagem do dia da vitória, ele diz assim: mesmo Jacó sendo abençoado, ele estava com medo. Mesmo Jacó sabendo que todas as bênçãos estavam a favor dele, ele estava acovardado.
Não fique acovardado. O justo vive pela fé. Se ele recuar, minha alma não tem prazer nele, diz a Escritura. Ele enviou homens na frente. Ele começou a usar a esperteza, né? Ele enviou homens na frente com boi, com gado, ovelhas, para fazer uma oferenda de paz com Esaú. Eu vou mandar aqui todos os meus rebanhos, os meus servos, e aí, para ir na frente. Quem sabe vai acalmar a ira do meu irmão. Então, após aquilo, ele caminhou outro grupo com cargas e coisas. E então ele caminhou outro grupo com cargas e coisas, tentando encontrá-lo primeiro, para tentar desviar a sua ira. E ele pensou, aquilo não irá deter, porque provavelmente ele é mais rico do que eu. Dinheiro não ia resolver a situação dele. Não adiantava ele mandar riqueza, não ia resolver. Ele não precisava disso, Esaú não precisava de riqueza. Ele então tomou a sua esposa, seus filhinhos, e o enviou do outro lado, para que Esaú visse seus filhinhos, sua esposa, e seguramente todas essas suas próprias pequenas sobrinhos e sobrinha, ele não os mataria. Eu vou enviar aqui os sobrinhos dele, quem sabe ele não amolece o coração, vendo essas criancinhas, vendo as suas cunhadas. Também não resolveu. Então, ele ainda não poderia fazer isto. O profeta diz, Deus sabe como conseguir um homem. Deus sabe como conseguir um homem. Você vê as coisas falhando, dando errado, parece que está dando certo. Veja se não é Deus que está impedindo essas coisas de chegar para ti. Mas por que Deus vai impedir? Porque Ele quer que você seja mais próximo dEle. Ele quer você mais próximo. Ele quer te pegar no colo. Deus sabe como conseguir um homem. Jacó atravessou o riacho e ali se ajoelhou. Ele era Jacó. Jacó significava um enganador. E isto é o que ele era. Porém, havia algo que tinha de acontecer com ele. Durante anos ser taxado de enganador. Jacó não queria aquilo. Jacó não queria aquilo. O profeta diz, não vai você ver uma prostituta e julgar ela. Ela não quer estar naquela condição. Não vai ver um homem embriagado e vai julgar ele. Ele não quer estar naquela condição. Nenhum de nós se acorda de manhã com desejo de errar. Nenhum. Todos nós queremos acertar. Como disse aquela irmã, eu não sou o que devo ser, nem tampouco o que quero ser. Mas tem uma coisa, eu não sou o que eu era antes. Nós queremos ser melhores pais, melhores mães, melhores cristãos. Mas às vezes as coisas vêm de tal forma. Algo tinha que acontecer, o profeta diz, algo tinha que acontecer com Jacó. E ali em desespero, ali onde a morte estava entre ele sabia que a morte estava vindo ao encontro dele. Jacó chorou como nunca, desesperadamente ele chorou, até que então ele conseguiu uma audiência com Deus. Jacó foi para o culto e disse, enquanto eu não receber a minha bênção, enquanto eu não receber a minha resposta,
eu não vou cessar. Eu só vou sair daquele culto quando eu ouvir a palavra que eu sei que Deus vai me dar. Nós lemos aqui que Jacó ficou só. Não estava mais os filhos, não estava mais a esposa, não tinha mais servo, não tinha mais nenhum rebanho, não tinha mais nada. Estava somente ele. E ali então aparece o anjo do Senhor. E ele ficou ali, conseguiu uma audiência. E enquanto o fez, ele lutou. E ele não lutou por 15 minutos. Não foi só 15 minutos que ele lutou. Ele lutou para mantê-lo em sua alma. Nós lemos hoje, Davi disse, uma coisa pedi ao Senhor. Às vezes a gente pede tanta coisa a Deus, mas não é só pedir. Davi disse, uma coisa pediu ao Senhor, e eu a buscarei. Mas ele não estava pedindo um carro, ele não estava pedindo uma grande casa, ele não estava pedindo um grande emprego. O que Davi estava pedindo? Que ele pudesse se manter na casa do Senhor, porque ele queria sentir a presença do Senhor, ele queria ver a face do Senhor. Irmão, lute por isso. E ele lutou porque ele queria ele em sua alma, e por toda a noite. E ainda ele sabia que não tinha bênção. E ele conseguiu esperar até que a bênção viesse. E ele lutou desesperadamente até que a bênção veio. E então, quando ele viu, até que Deus veio em cena, e então, em desespero, ele disse, não te deixarei ir. Enquanto há tantas pessoas que estão dizendo para Deus, vai embora. Não quero mais Jesus na minha vida. Jacó disse, não te deixarei ir. Quando ele começou a sentir a bênção descer sobre ele, muitas pessoas dizem assim, glória a Deus, eu tenho agora. Aí você está enganado, diz o profeta. Sim, alguém diz, eu simplesmente me sinto tão bem, irmão Brana. Eu desci ali e orei, calafrios me percorreram. Isto pode ter sido Deus. Eu vi uma grande luz antes a mim. Isto pode ter sido Deus. Porém, diz o profeta, não é disso que eu estou falando. E Jacó, melhor dizendo, em desespero, ele disse, não te deixarei ir. Tu estás comigo, porém não te deixarei. Alguém ver isto bem? A primeira sensaçãozinha, ele se levanta, o pulo para lá, para cá, corre pelo corredor e diz, eu tenho. O profeta diz, não. Jacó permaneceu ali até que algo aconteceu. O que fez o caminho, o que fez o caminhar diferente, fez ser uma pessoa diferente, porque ele permaneceu ali e aquilo aconteceu. Ele segurou e prevaleceu. Como pode um homem prevalecer sobre Deus? O profeta pergunta. Como pode um homem prevalecer sobre Deus? Porém, você pode fazê-lo. Um homem pode prevalecer sobre Deus. Ô Jacó, eu tenho que ir embora. Me solta. Jacó disse, não, Senhor.
Eu ainda não fui abençoado. Meu problema ainda não foi resolvido. Meu irmão está vindo aí. Eu vou enfrentar esse problema amanhã, Senhor. Não, não, Senhor. Eu preciso ser abençoado. Eu preciso ter a certeza, a evidência que eu vou receber isso, Senhor. O Senhor disse a ele: qual é teu nome? Será que Deus não sabia? Será que Deus não sabia o nome dele? Qual é o teu nome? Foi duro Jacó falar o nome. O nome fala sobre a personalidade, sobre o caráter. Ele disse: meu nome é Jacó. Enganador. Às vezes, quando nós lemos na Bíblia determinadas frases que Deus pergunta para alguém, a Bíblia relata apenas o superficial ali, talvez. Mas o que Jacó estava vendo quando ele ouviu Deus perguntar para ele: qual é o teu nome? O que aquelas pessoas viram quando Jesus disse: aquele que não tiver nenhum pecado, que atire a primeira pedra, e Jesus começou a escrever na areia. A Bíblia não diz o que ele escreveu na areia, apenas aquela palavra fez com que todos recuassem. O que eles viram? Será que foi quando o profeta julgou aquela mulher, aquela senhora que estava com aqueles 2 rapazes na lanchonete? E Deus chamou ele: vem aqui que eu vou te mostrar algo. E ele foi para trás da porta e Deus mostrou toda a vida dele. E ele viu que quando aquela espada vinha, havia ali um para-choque. Foi duro para Jacó. Porque veio tudo em memória, talvez. Quando ele enganou o irmão a primeira vez, quando ele enganou o pai, quando ele enganou o irmão de novo, quando ele enganou o tio. Vida de engano. Jacó disse: papai vai me chamar de enganador. E chamou. Labão disse: Jacó é um enganador. Essa era a fama dele. Jacó. Deus disse a ele: só até hoje foi Jacó. A partir de agora não vai ser mais Jacó. Aqui encerra essa maldição. Aqui encerra essa fama, essa má fama. A partir de hoje, você vai ser um bom marido, uma boa esposa, um bom pai, um bom filho, um bom cristão. A partir de hoje você será Israel. Porque como um príncipe, tu lutaste e prevaleceste. Não foi a tua capacidade, não foi tuas habilidades, foi quando tu dobrou os joelhos, foi quando aquelas lágrimas desceram do teu rosto. Mudou o quadro. Você será Israel. Príncipe. Você está abençoado. Irmãos, o Senhor subiu. Aquilo deve ter inflamado o peito de Jacó, que agora não era mais Jacó.
terminou o culto. Quando ele saiu lá fora, perceberam que ele estava... Ué, por que ele está andando diferente agora? Antes ele aparentava ser robusto, tinha riqueza, tinha tudo, mas ainda não conhecia Deus. Ainda não havia uma verdadeira convenção, uma mudança. Mas a partir daquele culto, daquela reunião, ele saiu diferente. Vamos nos colocar de pé. Jacó saiu abençoado. Israel saiu abençoado. E depois ele foi enfrentar o problema. Agora ele foi. Agora ele estava despreocupado. Porque ele ouviu Deus dizer para ele. Ele ouviu: assim diz o Senhor, estás abençoado. Não sei qual é o teu problema. Não sei o que te aflige. Talvez ao chegar na tua casa, talvez você que está no seu lar. Talvez amanhã pela manhã, no trabalho, na escola. Saia daqui convicto que tu foi abençoado. Quando ele chegou perante o irmão, que ele achava, antes do culto, que o irmão ia matar ele, o irmão veio, o abraçou. Deus muda o quadro, irmão. Senhor Deus, todos nós necessitamos de Ti. Estamos aflitos. Talvez essa irmã na sua casa, esse irmão, aflito. O que eu vou fazer, Senhor? Mas assim como o Senhor desceu com Jacó, e o nome foi mudado, o caráter foi mudado. Muda nosso caráter, muda nossa natureza, para um genuíno cristão, uma genuína cristã. Eu preciso disso, Senhor. Eu preciso disso, Senhor. Esta mãe precisa, este filho precisa disso. Eu já usei muito da minha esperteza. Deus, abençoa teu filho. Abençoa tua filha. Que quando ele amanhã for enfrentar este problema, ele possa ter a segurança que o Senhor já entrou em cena. Como disse o Senhor, quando Moisés disse: olhe para esse povo que está nos perseguindo, olhe para Faraó, olhe para os egípcios. Hoje será a última vez que vocês verão ele nos perseguindo, nunca mais. Por isso nunca mais o diabo vai afligir essa mulher, este homem, este rapaz, esta moça. Deus, ajuda-nos. É o que nós te pedimos, com gratidão em nossos corações. Obrigado, Deus.